Nossa história começa em um mundo desconhecido, onde o protagonista observa pessoas segurando espadas e vestindo roupas estranhas, claramente de outra era. Até parece um pouco nostálgico a princípio. Enquanto ele observava tudo aquilo, já se sentia familiarizado com o ambiente por alguma razão. Mas antes que o garoto pudesse continuar refletindo sozinho, uma recepcionista desconhecida o chama, perguntando ao jovem chamado Jrei Vanha se ele estava ali para se registrar como um aventureiro. Sem perder tempo, o protagonista diz que sim, enquanto ainda sente a brisa de já conhecer aquele lugar e aquelas pessoas. Seu registro foi então concluído em apenas alguns segundos, fazendo uma tela azul aparecer diante dele naquele exato instante. Isso assusta o garoto a princípio, mas uma sensação de déjà vu inunda seus pensamentos novamente. Ele então encara intensamente a palma de sua mão como um estranho, assustando a recepcionista, enquanto memórias de sua vida passada inundam sua mente, esclarecendo um pouco as coisas. Aquele era o mundo de fantasia de Gran 7, o jogo que o protagonista costumava jogar em sua vida passada, com o objetivo de viajar por todos os 7 mares para alcançar a tão desejada paz mundial. Mas algo ainda parecia não fazer sentido. Geoffrey Van Hyde era apenas uma pessoa comum que sonhava em se tornar um aventureiro para ganhar dinheiro e ajudar sua família. Mas por alguma razão ele estava de volta à vida no universo de seu jogo favorito, transformando seu rosto de dúvida em um de pura confiança. A recepcionista, assustada com o cara fazendo caretas na frente dela, pergunta novamente se ele estava bem, e com seu ego nas alturas, ele diz a ela para não se preocupar, pois aquilo era apenas a excitação de um guerreiro, deixando claro para a jovem que ele era realmente louco. Jrei analisa a tela do sistema, tentando entender por que sua consciência reteve as memórias de sua vida passada, mas sem encontrar uma resposta lógica naquele momento, ele decide que simplesmente usará isso a seu favor para progredir. Com um sorriso gentil, a recepcionista lhe deseja boa sorte enquanto o garoto entra em um portal, ficando cara a cara com um lugar deslumbrante que deslumbra seus olhos, chamado altar batismal. Jrei fica impressionado com quão preciso o lugar é em relação ao seu jogo favorito, e em apenas alguns segundos, o garoto olha para o lado, encontrando-se ao lado de outras 4 pessoas na fase tutorial do jogo. Tudo parecia exatamente igual, exceto pelo fato de que, se ele perdesse desta vez, provavelmente não teria a opção de continuar, mas isso não foi suficiente para abalar sua confiança, porque o garoto já tinha o guia completo do jogo memorizado em sua cabeça. Naquele momento, um anúncio foi feito, finalmente iniciando o desafio, pedindo aos participantes que escolhessem seus equipamentos. Jrei parece animado com isso, enquanto observa um dos participantes correr à frente dos outros para pegar a melhor arma que o local tinha. A localização tinha uma variedade bastante padrão de opções de jogos medievais, incluindo arcos, espadas, lanças e rapieiras. A lança parecia ser o item mais forte disponível, com 21 de ataque base. 2 dos 5 participantes começam a discutir sobre quem pegaria o item, enquanto o outro par, em vez de discutir, literalmente começa a brigar pela espada com 19 de ataque, mas aparentemente isso era muito mais normal do que o esperado, porque, de acordo com o que Jrei sabia, seu desempenho no altar batismal afetava diretamente o sistema de trabalho do jogo, o que era bastante injusto para os iniciantes, pois eles tinham limitações se não se saíssem bem. Até o protagonista se lembrava de reiniciar o jogo repetidamente até obter um resultado de que gostasse. Enquanto os participantes terminam de fazer suas escolhas, um deles percebe que Jrei ainda não pegou nada, mas o protagonista não poderia se importar menos com ele, o que deixa o careca bastante irritado. Jrei caminha pela área de seleção, mãos nos bolsos, passando por todas as armas restantes até parar em frente a uma pequena espada comum. Ao contrário das outras armas, este item tinha apenas 1 de ataque. O Saitama de One Punch Man começa a falar novamente, dizendo a Jrei como ele não conseguiria um bom trabalho e blá blá blá. Mas sem prestar atenção no Van Diesel medieval, o herói já parecia ter elaborado um plano muito além do que qualquer um poderia imaginar. Porque o conhecimento de um mero mod comum do jogo nunca poderia se comparar ao cara do jogo completo que ele tinha escrito em sua mente, e finalmente ele faz sua escolha, pegando a espada de guerra no tutorial. Com isso, o tutorial finalmente começa, durando apenas 5 minutos. Alguns insetos aparecem diante deles, e o objetivo dos jogadores é derrotar o máximo possível dessas criaturas. Dito isso, todos os aventureiros entram em posições de combate. Jrei se lembra que esse monstro era chamado de Centopeia Alada, aparecendo apenas na primeira fase do jogo,
tendo o veneno paralisante forte o suficiente para nocautear qualquer um ali. O careca zomba do protagonista, pedindo que ele pelo menos tente sobreviver até o final do tutorial. Mas o garoto, que simplesmente não entende porque ele era tão inconvenientemente irritante, decide apenas ignorá-lo. Os monstros começam seus ataques de todas as direções contra o grupo de aventureiros. O garoto começa a perceber que até o movimento dos monstros era semelhante ao do jogo, deduzindo que se eles fossem os mesmos. No jogo, o ponto fraco deles também deve estar no mesmo lugar. Uma das centopeias aladas avança em direção ao protagonista, que decide usar o sistema de acerto crítico do jogo para lutar, desembainhando sua espada e mirando diretamente no meio do corpo da criatura, desferindo um golpe crítico que simplesmente elimina o monstro com um único ataque. Depois disso, ele até faz uma pose estilosa, estilo Power Ranger, impressionando o resto dos participantes do tutorial, que não tinham absolutamente nenhuma fé nele. Com um golpe perfeito, ele se prepara para continuar, enquanto a versão medieval de The Rock resmunga que deve ter sido apenas sorte, incapaz de acreditar em seus olhos. E naquele momento, descobrimos que, além de abusar do sistema de acerto crítico do jogo, o astuto Ginfrey também estava explorando um bug que só existia no tutorial. Ele explica que, se você acertar o ponto fraco da criatura com aquela pequena espada específica, todos os seus ataques se tornariam mortais com um único golpe. Com isso em mente, o protagonista se vê enfrentando um enxame vindo em sua direção, mas como só ele sabia dessa estratégia ali, e para sua surpresa, funcionou perfeitamente. O garoto estava confiante. Os outros participantes do tutorial, ao contrário de Ginfrey, pareciam estar lutando um pouco, enquanto o careca com a lança matava dois monstros e imediatamente começava a se exibir para todos sobre o quão incrível ele era, gritando que definitivamente conseguiria o melhor trabalho depois de terminar o desafio. O protagonista percebe instantaneamente que ele estava apenas tentando distrair todos para ganhar vantagem. Por ter ficado irritado com isso, perdeu o foco, dando oportunidade para uma das centopeias aladas atacar. Mas o garoto, que não é nada bobo, desvia para o lado com um movimento simples e fluido, fazendo o monstro rosnar de frustração e avançar nele novamente. Naquele momento, ele percebe que isso poderia ser ainda mais divertido do que era no jogo em sua vida passada, e ele começa a derrubar todos os monstros um por um, sem dificuldade. O cronômetro de 5 minutos finalmente acaba, e vemos o grupo analisando seus desempenhos individuais para descobrir que tipo de trabalho eles poderiam conseguir com base em seus resultados. Um dos participantes estava bastante frustrado porque não havia matado nenhum monstro e não conseguiria nenhum trabalho como aventureiro. Até o careca com a lança aparece gritando: "Uau, Kizzy! Sou tão incrível! Oh meu Deus, aprecie minha presença!" E com um talento natural para ser insuportável, ele se lembra de ir zombar do protagonista. O herói está calmamente analisando suas possibilidades ali, até que o Saitama aparece, querendo saber seu desempenho por alguma razão estranha. O protagonista ainda consegue se surpreender com o careca sendo inconveniente novamente, e quando o cara olha para o desempenho individual de Ginfrey, ele fica simplesmente em choque. O cara simplesmente não consegue acreditar. Além de Ginfrey poder escolher todos os melhores trabalhos do jogo, ele havia derrotado 33 monstros com, entre aspas, a pior arma do tutorial. Percebendo que não poderia zombar dele, ele apenas se vira, gagueja um pouco e diz: "Eu posso ser um espadachim também." Ok. E mesmo depois de ser interrompido, o herói ainda parabeniza o careca antes de se concentrar novamente. Ele se lembra que espadachim e invocador eram considerados os melhores trabalhos no jogo pela maioria das pessoas. Com isso em mente, o protagonista finalmente faz sua escolha, recebendo um equipamento inicial como bônus por seu primeiro trabalho, revelando que, em vez de seguir com escolhas comuns, sua profissão seria a de um combinador. Essa escolha choca todos os outros participantes do tutorial. O careca com a lança pergunta se o garoto era estúpido como de costume, porque essa era literalmente uma das piores escolhas. Mas com apenas um sorriso travesso, Ginfrey calmamente abre seu inventário, lembrando que tudo realmente dependia do jogador usar essa profissão. Seu objetivo real em derrotar aqueles 33 monstros era coletar uma quantidade específica de 3 itens que só podiam ser obtidos naquele mapa do tutorial. E completamente desorientado, o careca com a lança apenas encara o protagonista em choque, percebendo porque ele é, de fato, o protagonista.
Ele começa a misturar os 3 itens com sua espada curta e desgastada, já que a profissão de combinador permitia que ele misturasse itens específicos para criar coisas novas, e usando suas novas habilidades, a espada curta começou a se transformar em algo novo. Todos ali estavam completamente confusos, enquanto Ginfrey agora segurava uma arma tão poderosa que poderia até quebrar os próprios fundamentos daquele jogo. Observando os novos atributos da arma, que agora se chamava Centopeia, seu ataque foi de 1 para 66, com uma habilidade crítica que causava dano triplo se o usuário acertasse o ponto fraco de um oponente. Na verdade, havia um item secreto no jogo, algo que provavelmente só ele sabia naquele lugar. Após a conclusão do tutorial, descobrimos que a força de um aventureiro é determinada pelo nível e profissão. O equipamento é considerado apenas uma ferramenta de suporte, aumentando o ataque e a defesa de um jogador, mas algumas peças de equipamento iam contra a regra padrão, conhecidas como equipamento secreto. Continuando sua jornada, Ginfrey finalmente se dirige à cidade dos aventureiros. Muitas pessoas caminhavam pelas ruas principais, onde o comércio parecia estar prosperando. O lugar também era muito familiar para o garoto. Uma mulher aparece oferecendo maçãs ao herói. Ele decide comprar uma enquanto pensa em seu próximo desafio. De estômago cheio, a ideia era bastante simples. Em cada continente, havia masmorras de rank que precisavam ser limpas pelo jogador. Mas para conseguir isso, ele primeiro precisava subir de nível. Normalmente, as pessoas começavam com masmorras de rank F, mas o protagonista vai direto para uma de rank C1. Ao entrar na masmorra, seu objetivo era simples: derrotar o chefe local, considerando que para sair, ele precisava da vitória, não importa o que acontecesse. Sendo apenas nível 1, Ginfrey se lembra que esse lugar era recomendado para jogadores de nível 17 a 30, mas antes que ele pudesse continuar pensando em como lidar com o desafio com sua defesa ainda baixa, o monstro de nível 17 aparece, pronto para atacar. O protagonista invoca sua centopeia e se prepara para a batalha. 16 níveis abaixo de um monstro que normalmente não seria um problema, sabendo que se fosse atingido uma única vez, estaria acabado. O plano do demônio ataca rapidamente, mas o protagonista já conhecia muito bem aquele padrão de combate, sabendo que após este ataque rápido, o monstro estaria vulnerável. Ele então sai para a planta, mirando em seu ponto fraco e a derrota facilmente, cortando-a ao meio. Com essa vitória fácil, o protagonista pula 9 níveis de uma vez. Seus atributos base aumentam instantaneamente. Ele usa seus pontos especiais para maximizar sua defesa. Ginfrey fica bastante satisfeito que tudo estava indo bem até agora, e com a centopeia, o garoto agora seria capaz de entrar em masmorras de rank B, mas conhecendo muito bem aquela arma, o herói entendeu que o verdadeiro valor da centopeia ainda precisava ser desbloqueado, decidindo subir de nível um pouco mais enquanto já se dirigia ao chefe da masmorra. E enquanto caminhava calmamente pela floresta, ele começou a notar que estava sendo cercado por algumas criaturas. 3 novos monstros surgiram, prontos para atacar. A criatura era chamada de Cobra Negra, considerada um mini-chefe local, e era extremamente raro encontrar 3 delas juntas. Sem dar tempo para ele pensar, uma delas avança em velocidade máxima, mas Ginfrey consegue desviar no último momento. Ele já sabia que o monstro era muito agressivo, quase sendo pego de surpresa novamente por um ataque de seu ponto cego. O garoto pula para o lado para desviar. Assim que pousa de volta no chão, enfrenta uma carga dupla das outras 2 cobras. Mesmo conhecendo seu padrão de ataque, ele ainda precisava manter a calma para lutar, lembrando exatamente onde precisava atacar para acertar um golpe crítico. O garoto salta em direção ao pescoço de uma das cobras, mas seu ataque é facilmente bloqueado, fazendo perceber que, por alguma razão, elas estavam se protegendo. Esse comportamento não era nada normal em comparação com as criaturas que ele conhecia do jogo. Uma delas aproveita o momento e o ataca por trás, tornando-se o primeiro monstro a acertar um golpe direto no protagonista. Com precisão fria, ele aproveita a curta distância e usa a centopeia para derrotar uma delas com um corte vertical limpo, girando seu torso em sincronia com o golpe. Ginfrey ganha mais 3 níveis no meio da batalha após derrotar uma das cobras negras, mas agora ele só tinha 8 HP restantes, sofrendo um ferimento grave.
Graças à sua decisão de maximizar sua defesa, ele garantiu que poderia aguentar até 2 golpes dos monstros locais, e depois de ter derrotado inimigos suficientes, ele desbloqueou sua segunda habilidade para a centopeia. As outras 2 criaturas tentam aproveitar o fato de que ele ainda estava no chão após o ataque anterior, mas ele rapidamente realoca seus atributos, removendo todos seus pontos de defesa e maximizando sua velocidade, e em um piscar de olhos, ele derrota ambos em um único movimento. A nova habilidade da centopeia permitia que sua velocidade aumentasse 10 vezes, mas apenas se seu AP estivesse baixo. Os 2 monstros caem no chão derrotados, enquanto Ginfrey usa seus pontos de estilo para dizer que, infelizmente, ele não podia morrer tão cedo. Subindo para o nível 17, que era o nível recomendado para a masmorra, e decidindo se encostar em uma árvore para um breve descanso antes de continuar, o garoto analisa se valeria a pena recuperar seu HP. Mas ao fazer isso, ele perderia o bônus de velocidade da centopeia, decidindo que terminaria a masmorra enquanto estivesse ferido, já que ele já tinha a experiência e o conhecimento necessários para isso. Já que isso não era mais apenas um jogo, ele percebeu que seus ferimentos eram muito reais, mas sem parar para pensar, ele se dirige ao próximo inimigo, acertando outro golpe rápido no ponto fraco da criatura, fazendo sua pose estilosa enquanto o monstro cai atrás dele. Parecia que o herói estava mirando nos monstros mais fracos para evitar arriscar sua vida desnecessariamente. Seu objetivo era acumular o máximo de experiência possível, mas essa não seria uma tarefa fácil, já que ele queria usar suas habilidades de combinador para se preparar melhor antes da luta contra o chefe. Ginfrey relembra a longa lista de itens necessários enquanto continua a derrotar mais inimigos locais sem dificuldade. Tudo isso apenas por um item classificado parecia muito, lembrando de que este jogo era odiado por muitos em sua vida passada por esse exato motivo, mas reclamar não ajudaria em nada, então ele decide reunir os materiais antes de enfrentar o chefe local. Algum tempo se passa dentro da masmorra. Ginfrey ainda não havia coletado nem metade dos materiais que estava procurando. Até agora, ele havia reunido apenas 3 dos 7 itens necessários. No entanto, uma voz de repente chama seu nome por trás, fazendo o protagonista se virar para ver o que era, e ele fica cara a cara com alguém que havia crescido na mesma vila que ele. Esse cara também parecia conhecê-lo, chamando de perdedor como se fosse seu apelido. Ao ouvir isso, o protagonista se lembra que esse boca de amor era Julius, que havia se tornado um aventureiro 2 ou 3 anos atrás. Julius começa a zombar dele de sua profissão de combinador, tentando mostrar o quão superior ele era, enquanto dizia ao amigo que Ginfrey era a pessoa mais pobre da vila e que não tinha interesse em fazer amizade com alguém como ele, expondo casualmente a história de fundo trágica do protagonista como se não fosse nada, sem mencionar como tratavam como um covardio sem sentimentos. Ginfrey de repente começa a ouvir uma voz em sua cabeça narrando toda a história de fundo de seu personagem do jogo, mas Julius interrompe seus pensamentos ameaçando sem motivo, como qualquer bom antagonista de mana desavergonhado, tentando entender o que ele estava fazendo dentro de uma masmorra avançada. Mas então todos os 3 ouvem um rugido ensurdecedor vindo da floresta próxima. O personagem secundário sem nome imediatamente entra em pânico no local, e o chefe principal da masmorra aparece, um ciclope de nível 31. Julius grita com seu amigo, que está congelado de medo, dizendo-lhe para correr em vez de ficar parado ali como um idiota. Enquanto isso, o herói percebe que, infelizmente, ele já havia sido marcado como inimigo pelo chefe. A criatura então levanta seu porrete, preparando um ataque brutal que aniquila completamente o personagem secundário sem nome com um único golpe. Naquele momento, até o protagonista congela, sofrendo um duro choque de realidade. No momento mais crítico da masmorra, Julius também cai no chão, tremendo de medo, e sem perder tempo, o Ciclope fixa seu olhar em seu próximo alvo. Com uma diferença de nível tão grande, Ginfrey, pela primeira vez, não se sente nem um pouco confiante, mas o chefe não se importa com nada, lançando imediatamente outro ataque direto ao protagonista, que mal consegue desviar graças à sua velocidade extremamente alta. Mesmo assim, ele já havia sido marcado como oponente do Ciclope, impedindo-o de escapar da batalha e não lhe deixando escolha a não ser lutar. O monstro solta outro rugido, erguendo seu porrete mais uma vez, desferindo outro golpe devastador que, felizmente, é o herói por pouco. Já que Drey conhecia os padrões de ataque do chefe e tinha velocidade suficiente para desviar, seu chamado conhecido, Julius,
que ainda estava sentado ali em choque, fica completamente atordoado com as habilidades do protagonista, sem acreditar na cena diante de seus olhos. O confronto era bastante frenético e o garoto percebeu que simplesmente correr sem parar não resolveria nada. O porrete do Ciclope atingiu o chão novamente, fazendo toda a terra tremer, criando uma abertura para o garoto, que recuperou a compostura e subiu no porrete, enfurecendo ainda mais o chefe. Ginfrey pulou em sua mão esquerda, ganhando rapidamente impulso em direção ao céu, parando logo acima das costas do monstro, deixando-o extremamente confuso. Sua ideia era claramente atacar precisamente na nuca do monstro, e usando sua própria queda para ganhar impulso, o protagonista foi com tudo para desferir seu próximo golpe com força máxima. Mas como a vida não é um conto de fadas, nem isso teve efeito na besta, seu único efeito foi deixar o monstro ainda mais irritado, que então tentou atingir Ginfrey golpeando suas próprias costas. Mas acabou sendo muito lento. Uma batalha como essa sem estar totalmente preparado certamente não seria fácil. Julius, que estava falando sobre o quão incrível tudo era, apenas observava, agachado em um arbusto, a pessoa que ele havia subestimado lutar impressionantemente sozinho. Ele tentou entender por que o garoto era tão rápido, enquanto o Ciclope não parava de atacar nem por um momento. Ginfrey, incapaz de causar dano à besta, lembra da única alternativa que poderia usar e começa a procurar os ingredientes faltantes, até perceber que todos eles estavam juntos, perto do arbusto onde Julius havia se escondido covardemente. Sem pensar duas vezes, ele correu para os itens, coletando os ingredientes faltantes e procurando água nas proximidades. Com tudo em mãos, ele finalmente estava pronto, e usando suas habilidades de combinador, um veneno foi criado em um frasco roxo. Júlio sabia que o monstro não cairia com um simples veneno e tentou avisar seu conhecido que não funcionaria. Mas usando os itens coletados das cobras anteriormente, ele criou um ainda. Veneno mais forte, deixando Júlio surpreso com as habilidades que ele havia subestimado anteriormente. Jrei abriu o frasco com o veneno e o combinou com sua centopeia, que mudou de forma mais uma vez, revelando sua verdadeira forma de lâmina. Seu conhecido covarde até se esqueceu por um momento do Ciclope gigante que estava pronto para derrotá-los brutalmente ali mesmo. Mas com sua confiança restaurada, o protagonista retornou ao campo de batalha. O porrete foi erguido novamente, mas seu ataque falhou em atingir nosso herói. Usando toda essa velocidade de maneira formidável, ele esperou por outro erro da besta e desviou de seu ataque mais feroz com um movimento simples, pulando mais uma vez perto de sua nuca, preparando um ataque ainda mais devastador, que surpreendeu o Ciclope pela segunda vez, desferindo múltiplos cortes rápidos no mesmo ponto, forçando o chefe a rugir, desta vez de dor. A besta até tentou usar sua alta resistência para neutralizar o efeito do veneno, mas isso não seria suficiente desta vez. Desesperado, o Ciclope tentou se livrar do efeito da centopeia repetidamente, sem parar, mas lentamente suas pernas começaram a enfraquecer, criando outra abertura para o protagonista atacar e finalmente terminar a batalha. Preparando sua lâmina com calma e precisão, ele atingiu o monstro bem no olho, desferindo um golpe crítico direto, forçando-se a ajoelhar no chão de dor. Ginfrey pousou em solo firme, fazendo uma pose de herói enquanto Ciclope era finalmente derrotado, enquanto Julius não conseguia acreditar no que acabará de testemunhar, perguntando a si mesmo se aquele era realmente a mesma pessoa que ele conhecia antes. Com a tensão diminuindo, os dois se encararam, e o valentão Julius fugiu desesperadamente, com medo de ser a próxima vítima. Aliviado que seu plano havia funcionado, Ginfrey finalmente baixou a guarda, pensando no próximo passo de sua jornada. Ginfrey abriu seu inventário, tendo ganho 350 mil moedas de ouro, uma quantia bastante alta para um chefe daquele nível, finalmente permitindo que ele ajudasse sua amada mãe como pretendia. Mas, além disso, a principal recompensa era o material, o olho de Ciclope de raridade marinha, extremamente repugnante para carregar um olho morto no bolso, certo? Mas com ele poderia criar seu próximo equipamento secreto. Saindo da masmorra, Ginfrey se mudou para outro local chamado Planície Plana, um lugar que lhe dava uma sensação de nostalgia. Aquele jogo tinha o objetivo final de derrotar o deus demônio em todos os 7 continentes, começando por aquele. Mas para isso, ele precisava encontrar outro equipamento secreto. Por causa disso, um Ciclope era necessário. Um bando de monstros que pareciam lobos apareceu, pronto para atacar,
mas eles foram facilmente derrotados pelo protagonista, que decidiu subir de nível um pouco mais antes de continuar. Derrotar todos os deuses demônios, criar um mundo de paz, ganhar dinheiro suficiente para sua amada mãe, enquanto silenciava todos que já ousaram duvidar dele. Esse era seu plano, e para isso, ele só precisava se tornar mais forte. Um curto período de tempo se passou, e rumores sobre um jovem aventureiro que havia derrotado 33 monstros na fase tutorial se espalharam. O nome Jrei Van Hyde estava começando a se tornar conhecido em todo o mundo. Fofocas sobre quem era o garoto misterioso e como ele ecoavam por todas as cidades, mas Ginfrey, que não fazia ideia de nada disso, continuou, calmamente subindo de nível sozinho. Os itens que precisava já haviam sido coletados, no entanto, um ainda estava faltando. Penas de pássaro cobalto não eram de um monstro considerado raro, mas ainda eram o que lhe faltava. Havia um total de 7 masmorras no primeiro continente, e entre elas, 6 variavam do rank F ao rank A. A última, onde o deus demônio residia, era Hanses. O lugar em que ele estava tinha maior chance de gerar o pássaro cobalto, mas ele ainda não havia conseguido encontrar um. Nessa situação, o protagonista decidiu fazer uma pequena pausa e ir para a cidade para coletar algumas informações sobre o assunto. Caminhando calmamente pela cidade enquanto procurava uma loja, uma das lojas chamou sua atenção por alguma razão. Ele tentou abrir a porta, mas gritos foram ouvidos de dentro. Alguns ladrões apareceram roubando o lugar e correndo rapidamente para fora, empurrando à força todos em sua rota de fuga. Um deles até empurrou uma garotinha sem qualquer preocupação, mas o herói conseguiu impedi-la de sofrer ferimentos graves, pegando-a pouco antes que ela atingisse os degraus de uma escada, deixando-o levemente irritado com os malfeitores. A mãe da garota agradeceu ao protagonista por sua ajuda, enquanto o grupo de vagabundos fugia. O dono da mercearia apareceu em seguida, rangendo os dentes de raiva por ter sido roubado, e começou a conversar com o garoto sobre o grupo de ladrões conhecido como a Guilda dos Cães da Montanha. Esse grupo havia transformado aquela região em um território governado exclusivamente por eles. Ao ouvir isso, Ginfrey começou a entender porque ainda não havia encontrado o item que estava faltando. Enquanto ouvia o discurso do comerciante, que lamentava profundamente por ser forçado a fechar sua loja por alguns dias, observando tudo em completo silêncio, ele começou a analisar se valeria a pena enfrentar uma guilda inteira sozinho. Mas por causa da cena que havia testemunhado momentos antes, ele já tinha a raiva necessária para fazê-lo. Sem pensar 2 vezes, ele seguiu o rastro deixado pelos criminosos desavergonhados, procurando pelos becos e ruas secundárias da cidade. Ginfrey finalmente parecia tê-los encontrado. Eles estavam conversando sobre como haviam conseguido roubar a maioria dos negócios locais, e ao ouvir isso, a chance de algumas penas de pássaro cobalto estarem entre os itens roubados era bastante alta. Observando o lugar com mais atenção, seus olhos finalmente pousaram no que ele estava procurando. Pequenos frascos de vidro com uma tonalidade azul. Os ladrões também começaram a discutir sobre o aventureiro que havia quebrado o recorde ao derrotar 33 monstros, conforme mencionado nas notícias. Ginfrey estava tão focado em elaborar um plano para roubar dos ladrões que nem percebeu que a conversa era sobre ele, mas antes que pudesse continuar planejando, um dos ladrões apareceu bem atrás dele. O malfeitor apontou uma faca para o garoto, que não havia notado sua presença devido à sua habilidade de furtividade. Tentando evitar um confronto direto, o protagonista tentou inventar algumas desculpas. Mas o ladrão conhece outro ladrão, certo? E com seu disfarce patético completamente exposto, ele não tinha como escapar. Com sua arma, o homem tentou um corte rápido, mas Ginfrey conseguiu desviar rapidamente, invocando sua centopeia em sua mão direita enquanto desviava facilmente de outro golpe do bandido. Ginfrey aproveitou o avanço do bandido e chutou seu pé de apoio, fazendo cair no chão enquanto o nocauteava com um soco na nuca. O som da luta chamou a atenção dos outros bandidos, que notaram um estranho bisbilhotando. Tentando evitar ainda mais combate, Ginfrey simplesmente decidiu dizer a verdade, que estava apenas procurando por algumas penas de pássaro cobalto, enquanto empunhava uma lâmina extremamente mortal em sua mão, um detalhe que era obviamente muito importante ao afirmar que não queria lutar com ninguém. E agora, certo de que não conseguiria sair dali sem lutar, ele parou de fingir ser fraco e decidiu atacar com força bruta. A guilda dos ladrões sacou suas armas. Um deles avançou em direção a Ginfrey,
mas seu ataque foi facilmente desviado pelo protagonista, que atingiu seu nariz diretamente com o lado cego de sua lâmina, enquanto todos os outros encaravam o garoto, ouvindo os gritos de dor de seus amigos. Outro bandido tentou atacá-lo por trás, mas Ginfrey se abaixou, desviando do corte, e imediatamente desferiu um chute direto no peito do bandido enquanto girava seu corpo. Outro ladrão avançou com um golpe de lança, mas o protagonista facilmente agarrou sua arma com uma mão, puxando o homem para perto e desferindo um soco direto na boca do estômago, um golpe tão forte que o sistema daquele mundo considerou um golpe crítico. Tentando aproveitar seu ponto cego, o bandido, empunhando um machado gigante, desferiu um corte ascendente. Agachando-se sem esforço, o protagonista desviou novamente e atingiu seu queixo com o cabo da centopeia. Ele tentou explicar que não estava realmente com vontade de lutar, encarando 4 ladrões completamente derrotados no chão, sem ferimentos graves. Ginfrey mais uma vez tentou explicar que só queria algumas penas de pássaro cobalto, mas pela primeira vez ele foi pego de surpresa por um dos ladrões, que usou uma habilidade de furtividade, quase conseguindo desferir um golpe preciso no garoto, que bloqueou o ataque no último momento. Esse cara parecia muito mais habilidoso que os outros, possuindo a mesma habilidade de furtividade que o primeiro malfeitor, e era o mesmo que havia empurrado a garotinha pelas escadas mais cedo. Ambos se encararam, e o homem se apresentou como o famoso subchefe da guilda, Mazul, tentando incutir medo no garoto com seu nome. Ele afirmou que Ginfrey certamente já tinha ouvido falar dele antes. No entanto, o protagonista respondeu que na verdade nunca tinha ouvido falar dele. Isso deixou o grande subchefe Mazul furioso, decidindo atacar novamente. O herói notou que a arma usada pelo subchefe era claramente de um ranking muito superior às outras, mas Mazul ignorou tudo o que ele disse, continuando a ameaçá-lo com seus absurdos, enquanto afirmava que o garoto provavelmente havia obtido aquela espada puramente por sorte. Ele explicou que o que realmente importava eram as habilidades da profissão de um aventureiro, não seu equipamento. Ao ouvir tudo isso, Ginfrey nem se preocupou em se esforçar para bloquear os ataques do subchefe, desviando quase sem se mover, enquanto um poderoso corte atingiu o chão, rachando-o levemente. Mazul continuou zombando das habilidades do garoto, apontando um dedo em seu rosto e comentando sobre como o garoto ainda estava usando a armadura de tutorial, mas por alguma razão, sua arma era extremamente rara, dizendo que Ginfrey era certamente fraco, mas sua arma era realmente forte. Ele comentou que o protagonista provavelmente nunca havia lutado contra um aventureiro experiente antes, invocando várias adagas flutuantes enquanto continuava a proferir absurdos para o garoto e lançando todas elas de uma vez em direção ao protagonista, mas elas foram facilmente desviadas por Ginfrey. Mazul continuou explicando que, quando se trata de batalhas entre aventureiros, a primeira coisa a fazer é analisar as habilidades do oponente para obter vantagem desde o início. Apenas olhando para as roupas de Ginfrey, ele já sabia que o garoto não passava de um mero combinador. Por causa disso, ele só precisava se concentrar nos movimentos da espada que empunhava. Ele então desafiou o protagonista a tentar adivinhar qual profissão ele possuía, porque, ao determinar sua profissão, Ginfrey não seria capaz de prever quais habilidades ele usaria em combate. No entanto, como o protagonista tinha um passo a passo do jogo dentro de sua cabeça, ele simplesmente não se importou com isso, dizendo casualmente que o cara era apenas um ladrão comum. Vendo tal desrespeito flagrante em relação a ele, o subchefe Mazul perdeu a paciência e gritou que era um invocador, uma das 2 classes mais fortes introduzidas no tutorial. Ginfrey começou a sentir pena do cara que se achava poderoso só por causa disso, tentando não se esquecer de que, se cometesse um erro ali contra Mazul, certamente perderia sua vida, decidindo que precisava terminar a luta rapidamente para evitar cair em seu próprio ego como antes. Ele então avançou em alta velocidade com um ataque, mas antes que pudesse atacar Mazul, 2 bandidos com a mesma habilidade de furtividade pegaram de surpresa por trás, forçando o protagonista a desviar dos ataques com um salto acrobático, evitando por pouco um golpe direto em seu estômago de um deles. Usando sua esquiva para se aproximar, ele desferiu um golpe com o cabo da centopeia diretamente nas partes vulneráveis do subchefe, que só percebeu depois de ser atingido com precisão, sofrendo um super golpe crítico, soltando um grito de dor tão alto que quebrou as janelas dos prédios ao redor, com um pouco de espuma saindo de sua boca. Seu lacaio correu em direção a Mazul para verificar se ele estava bem.
Gifre tentou se desculpar pelo que havia feito com o amado subchefe da Guilda dos Cães da Montanha e aproveitou o momento para criar uma atmosfera sinistra sobre todo o bando de bandidos, ameaçando o resto deles. Ele exigiu que entregassem as penas de Pássaro Cobalto, a menos se quisessem acabar como Mazu. Os ladrões imediatamente decidiram obedecer às ordens do garoto, mas ao fundo, várias outras pessoas apareceram de repente, apontando para o herói, comentando que o garoto provavelmente era de uma guilda rival, deixando o protagonista um pouco frustrado com um problema desnecessário e sendo completamente cercado mais uma vez por ainda mais pessoas. Alguns dos bandidos não conseguiam acreditar que todo aquele caos havia sido causado por apenas uma pessoa, enquanto notavam Mazu deitado no chão completamente derrotado. Eles tentaram entender o que havia acontecido, duvidando que ele pudesse ter sido derrotado por um garoto, e presumindo que Gifre devia tê-lo derrotado enquanto ele estava bêbado. Ao ouvir todas essas suposições absurdas, o herói ficou perplexo, até que uma voz foi ouvida de trás. Este homem era claramente o mais forte da guilda. Todos os ladrões correram em direção a ele, chamando-o de mestre, explicando rapidamente a situação para ele. Enquanto esperava que eles terminassem de falar, Gifre começou a analisar quem esse homem poderia ser, até que o homem finalmente entendeu a situação, observando seu aliado Mazu completamente derrotado no chão. Os dois se encaram ferozmente, e o homem então perguntou a qual guilda o garoto pertencia. O garoto disse que não fazia parte de nenhuma e que estava lá sozinho, e isso surpreendeu o mestre dos ladrões. Logo após ouvir isso, ele soltou algumas risadas, dizendo que gostava do garoto e que ele poderia se juntar à sua equipe, um convite que deixou o protagonista sem palavras. Ele explicou que normalmente teria espancado o garoto, mas como ele havia conseguido derrotar Mazu, definitivamente não era fraco, convidando Gifre para tomar uns drinks no bar. O protagonista rejeitou sua oferta imediatamente, batendo na mão do homem com desdém, explicando que só tinha vindo ali pelas penas de Pássaro Cobalto, menosprezando a guilda deles e exigindo o que tinha vindo buscar, algo que claramente não agradou o mestre dos ladrões, que tremia de raiva. O garoto continuou jogando verdades na cara dele sobre como seus membros se aproveitavam dos fracos, e o homem, em um instante, sacou um machado gigante, preparando um ataque rápido, desferindo um golpe letal no chão, quebrando uma grande parte da área ao seu redor, criando uma nuvem de poeira apenas com o impacto de sua arma. Ele então disse que havia mudado de ideia, porque era a primeira vez que via alguém tão imprudente e que o garoto se tornaria seu subordinado à força. Gifre sabia que, a julgar pelo ataque anterior, esse cara provavelmente não era apenas um ladrão comum, enquanto desviava de outro golpe dele, que aproveitou seu movimento anterior para continuar com outro golpe de machado de baixo para cima. O protagonista saltou para trás com um salto mortal, sabendo que, se esse oponente usasse habilidades de profissão, lidar com ele poderia ser muito problemático, o que significava que ele tinha que agir rápido, avançando enquanto desferia um ataque lateral, dobrando as pernas para se agachar e ganhar impulso ao mesmo tempo, surpreendendo o homem pela primeira vez, que foi atingido com um golpe direto no lado direito do abdômen. O ataque não conseguiu derrotar o mestre, mas Nan também estava ciente de que não podia subestimar o garoto à sua frente, que o encarava com a mesma intensidade. O homem então desequipou seu machado, deixando o protagonista confuso por um momento, até que ele finalmente percebeu qual era sua profissão. O homem era um lutador. Ele fortaleceu seu corpo para combate, triplicando seus atributos físicos por 3 minutos ao desequipar sua arma principal. A guilda começou a torcer, vendo seu mestre lutar a sério. Ambos se encararam novamente, até que o mestre lançou um jab com a mão direita, mirando diretamente no rosto do protagonista. No entanto, o garoto conseguiu desviar a tempo, mas o soco do homem quebrou a parede atrás dele. Sabendo que um de seus socos poderia obterá-lo com um único golpe, o homem continuou seu ataque, preparando outro jab enquanto gritava com o garoto, tentando intimidá-lo. Mas Gifre não se abalou e o encarou ferozmente, desferindo um golpe crítico com a centopeia no estômago do homem. Com esse golpe, o mestre dos ladrões gritou de dor, deixando todos os seus lacaios preocupados, enquanto ele caía no chão derrotado. Os malfeitores ficaram em choque, enquanto um deles comentava se aquele garoto era realmente o aventureiro das notícias, finalmente percebendo quem Gifre realmente era, enquanto ele os encarava sem medo algum, lançando os ladrões em pânico total. Percebendo que haviam lutado contra o protagonista da história, o herói então tentou falar com eles,
Mas antes se pudesse continuar falando, todos fugiram com medo, deixando confuso sobre porque todos sabiam seu nome. Decidindo simplesmente pegar as penas de pássaro cobalto e devolver os itens roubados aos comerciantes, o protagonista foi para a masmorra de Rank B, derrotou o chefe local com facilidade e caminhou até um altar. Gifre parou por um momento, comentando que sentia a ausência da estátua da deusa caída. Se ele pudesse resolver o mecanismo da estátua, obteria o segundo equipamento secreto. Ele então pegou alguns itens de seu inventário, colocando o olho do ciclope no rosto da estátua e a pena em sua asa direita, finalmente ativando esse mecanismo secreto. A estátua começou a derramar lágrimas de alegria, que começaram a cair em um cálice dourado, finalmente obtendo seu item, chamado Halo de Lúcifer. Ele possuía duas habilidades passivas, leitura de mentes e percepção mágica. Com essas habilidades, era fácil entender por que o desafio era tão difícil. Gifre observou a estátua mais uma vez, sentindo-se feliz por ganhar sua recompensa, equipando-a sem perder mais tempo. Parecia muito estranho ter aquilo na cabeça, porque ele se sentia como um espírito agora, mas decidiu não se preocupar com isso, contanto que as pessoas não achassem o item muito poderoso. Agora, com 2 equipamentos secretos, ele se preparou para sua primeira masmorra de Rank A, chegando ao local da masmorra. Toda a sua empolgação foi instantaneamente destruída. Age Vulcano só poderia ser explorada por um grupo de 7 pessoas ou mais, e não havia grupos recrutando membros no momento. Depois de derrotar uma masmorra de Rank A, ela ressurgiria em outro lugar no mesmo continente. Quem a derrotasse também receberia um título que lhes permitiria avançar para o segundo continente. Gifre estava ansioso para avançar o mais rápido possível. Enquanto tentava pensar em um plano, algumas pessoas notaram a presença de um grupo liderado por Frana, a Maga das Chamas. O garoto ficou intrigado com essa pessoa, observando o grupo sobre o qual todos na sala estavam falando naquele momento. O Halo de Lúcifer ativou a habilidade de leitura de mentes, revelando que Frana estava ansiosa para entrar na masmorra, mas ainda faltava um membro, o que deixou nosso protagonista animado novamente. Ele se aproximou enquanto o grupo conversava. Com toda a educação do mundo, perguntou se poderia se juntar a eles. Todos imediatamente acharam aquele Halo em sua cabeça estranho. Mesmo sem o item, ele já sabia que todos o achavam esquisito. Um dos membros explicou que eles não planejavam explorar a masmorra ainda e pediu que ele fosse embora. Lendo sua mente, o herói percebeu que a verdadeira razão era que o membro desaparecido deles estava hospitalizado. Por causa disso, todos estavam presos ali até agora. Mas com a atitude mais ousada possível, ele disse que preferiria uma resposta de sua líder, já que ela também parecia um pouco ansiosa. No entanto, a razão de sua ansiedade era que seu pai estava desaparecido há um mês em uma masmorra de Rank S. Frana nem respondeu ao nosso herói de equipamento, enquanto Gifre mais uma vez sentiu seu desejo de ansiedade, que na realidade era sua preocupação de que o Halo na cabeça do garoto estranho pudesse ser algo mais sério. O garoto se recompôs, pediu desculpas e se apresentou, explicando que também queria entrar na masmorra o mais rápido possível. Ao ouvir seu nome, eles se lembraram que aquele esquisito era, na verdade, o cara das notícias, o que havia derrotado 33 monstros no mapa tutorial. Chocados que ele era apenas um garoto estranho, o protagonista se sentiu um pouco constrangido, enquanto Frana percebia que ele parecia estar lendo sua mente de alguma forma, como se possuísse algo especial. Era como se aquele garoto já tivesse passado por muita coisa. Por causa disso, a garota finalmente pareceu motivada a explorar a masmorra e respondeu dizendo que ele poderia se juntar ao seu grupo, mas se ele se mostrasse inútil, seria deixado para trás. Gifre finalmente se sentiu mais à vontade e iniciou o desafio. O grupo caminhou pelas terras vulcânicas de Age Vulcano. Eles colocaram nosso protagonista na frente do grupo, porque se alguém tivesse que levar a pancada, seria ele. Um dos outros membros perguntou se era realmente certo confiar no garoto, já que ele não parecia confiável, mas Frana disse que se ele fosse útil, seria de grande ajuda, e se não fosse, pelo menos serviria de isca. Outro garoto chamado Arthur se aproximou do protagonista e perguntou se ele era realmente o cara das manchetes, mas como o herói não se importava com nada disso, não conseguiu dar uma resposta adequada, o que fez Arthur duvidar ainda mais dele. Outro membro comentou que devia ser mentira, porque não havia como aquele garoto ser forte. Ele era apenas um esquisito com um Halo na cabeça. Com todo esse julgamento,
Nosso querido herói já estava ficando irritado com seu novo grupo, mas antes que pudesse continuar pensando demais, sua habilidade passiva de percepção mágica ativou, avistando vários monstros à frente, avançando em direção a eles em um bando. Gifre gritou para o cara do escudo começar a proteger todos, porque as coisas estavam prestes a ficar loucas. O cara não entendeu nada a princípio, mas o garoto apressou, dizendo que as erupções estavam prestes a começar. Não acreditando no garoto, ele começou a falar absurdos novamente, até que um vulcão perto deles realmente entrou em erupção e o cara ficou em choque. Como de costume, o garoto gritou novamente para o cara proteger todos, enquanto todos notavam uma chuva de pedras flamejantes caindo em direção a eles. O cara do escudo finalmente decidiu agir e parar de brincar, usando sua habilidade de guarda reflexiva, criando uma barreira ao redor de todo o grupo, mas devido à chuva de pedras flamejantes, eles ainda precisavam esperar alguns momentos no local. Frana pediu que todos ficassem parados, assumindo o controle da situação sozinha. Ela então se preparou para lançar um de seus feitiços, chamado Meteorimber, criando um círculo mágico gigante sob os pés de seu grupo, apontando seu cajado para cima. Apenas com o impacto de sua magia, ela empurrou toda a chuva de pedras para longe com a força do vento. Todos ficaram em silêncio, olhando para ela, enquanto o protagonista já estava começando a ficar impressionado com suas habilidades. No entanto, uma rachadura se formou no chão sob seus pés, fazendo com que o terreno desmoronasse completamente em questão de segundos. Arthur quase caiu no buraco que se formou no chão, mas graças aos reflexos rápidos de nosso herói, ele conseguiu agarrá-lo pelo pulso. Os dois então olharam para o abismo abaixo deles. No entanto, as rochas continuaram a desmoronar, fazendo com que Gifre também escorregasse para o buraco junto com Arthur. Enquanto ambos tentavam pensar em uma maneira de se salvar, eles caíram com força em algo macio, que era uma criatura de nível 38 chamada Cotombaba, que estava dormindo pacificamente. O garoto se lembrou de que seu novo item secreto lhe concedia muita sorte e talvez fosse por isso que eles não haviam morrido, mas ele falou cedo demais, porque havia esquecido que a besta não estava mais dormindo. Dizendo a Arthur que eles deveriam sair do monstro rapidamente, eles se afastaram e começaram a enfrentar o morcego. O protagonista explicou algumas das habilidades da criatura, uma delas sendo a absorção de impacto, e por causa disso, a queda deles poderia ter amplificado seu poder ainda mais. Arthur sacou sua humilde adaga, dizendo que não precisava que explicassem o básico para ele, e o herói avisou que a luta estava prestes a começar. O morcego soltou um guincho ensurdecedor, tão forte que lançou algumas pedras em direção a eles através das ondas sonoras, mas o protagonista desviou delas, salvando seu companheiro. Tentando fazer Arthur levá-lo a sério, Gifre levantou a voz e sacou a centopeia. Arthur, olhando para sua situação, percebeu que se não fosse pelo protagonista, já estaria morto, entendendo o perigo real de lutar em uma masmorra de rank A. Enquanto ele pensava nisso, o garoto derrotou um monstro enorme sem esforço, sem nem entender o que acabará de acontecer. A única coisa que ele sabia era que o garoto havia matado o morcego sem nem tentar. Frana, de cima, lançou um de seus feitiços, permitindo que ela confirmasse que seu companheiro ainda estava vivo. A mulher, vendo toda a situação, começou a perceber aos poucos que Gifre era realmente alguém diferente. Alguns membros perguntaram se deveriam descer para pegar Arthur, mas Frana os impediu, dizendo que isso apenas drenaria a energia do grupo, lembrando a todos o motivo real de estarem ali, derrotar o deus-demônio. E como todos eles tinham o mesmo objetivo final, era apenas uma questão de tempo até que se reunissem, pedindo que não se preocupasse com Arthur, pois ele também era seu irmão, treinado pessoalmente por ela. Enquanto isso, o herói e Arthur conversaram um pouco, e o protagonista descobriu que eles estavam procurando pelo pai deles na masmorra. Com as tensões diminuindo, eles finalmente decidiram seguir em frente. Arthur perguntou se eles não voltariam à superfície para seguir o caminho normal, mas Gifre o avisou que, em seu nível atual, ele não seria capaz de enfrentar nada e acabaria morto, e por causa disso, ele faria uma pausa para subir de nível um pouco mais adiante, convidando Arthur para se juntar a ele se ele realmente quisesse ficar mais forte. Arthur seguiu, animado com a ideia, mas ficou chocado com a cena diante de seus olhos, onde vários pássaros de osso flamejante estavam reunidos em um bando. Todos os pássaros eram de nível ainda mais alto que o morcego, tornando muito problemático derrotá-los todos de uma vez. No entanto,
O protagonista sorriu maliciosamente, sacando sua centopeia e cortando vários deles em um instante. Arthur baixou a guarda, chocado com a força do protagonista, e um dos pássaros tentou atacá-lo por seu ponto cego, mas ele desviou, caindo no chão logo em seguida e se levantando, recuperando o foco, puxando seu arco do bolso e mirando um tiro fatal no crânio do pássaro, que atingiu a criatura com precisão. Como era apenas um pássaro e não todo o bando, isso não era um problema, porque em uma luta 1 contra 1, ele podia se virar. Arthur então decidiu verificar como Ginfrey estava, e ao se virar, percebeu que o resto das criaturas havia sido eliminado. O protagonista, que já estava mastigando os drops dos animais, até ofereceu alguns para Arthur, percebendo que ele estava comendo rápido demais, mas por alguma razão ele precisava comer 50 para ganhar um buff misterioso. Mas antes que pudesse continuar sua refeição, algo começou a se aproximar deles, uma salamandra de fogo bastante grande. Era um minibus local da masmorra, chamado Salamandra, no nível 45. Ginfrey começou a se sentir um pouco enjoado com toda a comida que havia comido, o que acabou reduzindo seus atributos em 30% depois que ele vomitou. Arthur apenas ficou parado observando aquela cena patética, enquanto o protagonista explicava que era uma subespécie que havia evoluído comendo humanos, aumentando significativamente seus atributos. A salamandra, não se importando com a conversa deles, atacou com sua cauda flamejante, atingindo Arthur diretamente e lançando-o contra a parede da caverna. O garoto ficou preocupado, mas Arthur se levantou e garantiu que estava bem. O protagonista então decidiu assumir a liderança na batalha, enfrentando Minibus como de costume. O garoto percebeu que talvez o Minibus também tivesse um debuff de atributo por ter comido algo recentemente, e a salamandra de repente começou a vomitar. Um esqueleto humano caiu de seu corpo junto com alguns itens estranhos, o que já era esperado por Ginfrey, que conhecia a história do jogo, mas Arthur, vendo aquela cena, entrou em estado de pânico, ficando completamente paralisado. O protagonista desafiou sarcasticamente o Minibus para uma luta antes que ele pudesse vomitar novamente, enquanto Arthur desabava em lágrimas ao fundo, chamando por seu pai. A habilidade passiva do Halo foi ativada e o herói começou a sentir uma súbita intenção assassina vindo de seu companheiro, que encarava o monstro com uma expressão completamente sinistra. Arthur avançou, empunhando 2 pequenas adagas em cada mão, conseguindo chamar a atenção da salamandra. Ginfrey tentou dizer para ele se acalmar, mas Arthur foi atingido novamente pelo mesmo ataque, sendo arremessado para trás com ainda mais força, mas sem perder a intensa raiva ardendo em seu coração. Naquele momento, ele rapidamente se levantou e ajustou sua postura. Vendo tudo isso, Ginfrey decidiu que tinha que intervir, ordenando que o garoto se controlasse, mas Arthur, completamente cego por seu desejo de vingança, pediu ao companheiro que deixasse em paz, mas Ginfrey se recusou, gritando, perguntando que diabos aconteceria com o resto da família de Arthur se ele também morresse ali, por teimosia, fazendo voltar à realidade e perceber o perigo real de sua situação atual. O protagonista tentou continuar explicando que ele não precisava lutar sozinho, mas Arthur permaneceu enfurecido, finalmente revelando que o esqueleto que a salamandra havia vomitado era, na verdade, seu pai, aquele que ele e sua irmã estavam procurando. O inferno detectou as emoções de Arthur, mudando enquanto ele desabava emocionalmente por dentro. Naquele instante, Arthur pediu desculpas a Ginfrey por gritar daquela forma, depois se virou para a salamandra. Ginfrey então perguntou a Arthur se sua profissão era de caçador, querendo saber se ele podia usar a habilidade de grito de guerra e quais itens ele tinha em seu inventário. Arthur disse que, além de seus itens de caçador, ele também tinha penas de morcego de algodão por alguma razão desconhecida. Ginfrey então explicou um pouco sobre a habilidade passiva da classe de caçador de coletar materiais. Revelou que havia elaborado um plano. Se as coisas corressem bem, eles poderiam derrotar as salamandras juntos. Com ambos os personagens alinhados e decididos a trabalhar em equipe, a batalha recomeçou. Uma atmosfera tensa se acumulou lentamente na área. Arthur se controlou enquanto olhava para o monstro que havia devorado seu pai, enquanto a salamandra encarava o protagonista, que pediu ao companheiro que o fortalecesse com o grito de guerra. Arthur então começou a lançar sua magia, aumentando os atributos de Ginfrey em 30% por 5 minutos. A salamandra começou a sentir que algo estava errado, enquanto Arthur entregava as penas de morcego de algodão para seu companheiro, que agora, com o estômago revigorado,
Estava pronto para a batalha, avançando rapidamente em direção ao Minibus. A salamandra era um monstro com muita saúde. Por causa disso, era muito mais fácil derrotá-la com vários participantes atacando juntos. Mas como essa não era uma opção, o garoto começou a executar cortes rápidos para envenenar o monstro, o que parecia ser altamente eficaz. Enquanto isso, Arthur também atirava flechas direto na testa da criatura, porque o herói já conhecia o mob. Ele sabia que aquele era seu ponto fraco. O protagonista estava grato por ter alguém atacando à distância, já que lidar com aquela criatura como um lutador de alívio sozinho teria sido difícil. Arthur continuou atirando suas flechas enquanto Ginfrey continuava a desferir cortes com dificuldade. Após alguns momentos, a salamandra parecia estar à beira do colapso, mas em vez de cair, seu modo berserker foi ativado, reduzindo seus atributos base em outros 30%. A onda de calor que ela emitia era tão intensa que Arthur podia sentir sua presença mesmo à distância, enquanto o herói avançava novamente, segurando a pena de morcego em sua mão esquerda, decidindo usar aquele momento a seu favor. O Minibus enfurecido avançou com força total, mas o protagonista facilmente bloqueou seu ataque com a pena. No modo berserker, o monstro não apenas estava mais vulnerável, mas seu ponto fraco também mudou, agora localizado em suas patas dianteiras. Já ciente disso, Arthur atirou uma flecha em uma das pernas, enquanto o garoto também atacava. O Minibus gritou de dor com os ferimentos, e o protagonista percebeu que eles só precisavam de um pouco mais de tempo para derrotá-lo. A salamandra começou a tremer de exaustão, e os dois pausaram seus ataques por um breve momento. Ginfrey percebeu que as chamas em seu corpo haviam enfraquecido, o que era um sinal de que a salamandra estava em estado crítico, mas devido à sua habilidade regenerativa, a salamandra logo se recuperaria, fazendo Arthur perceber o quão monstruoso era aquele Minibus, o mesmo que havia derrotado seu pai. E se o plano deles falhasse, ambos estariam em extrema desvantagem, precisando terminar essa batalha rapidamente. O garoto gritou para Ginfrey que estava pronto para o ataque final, e ao ouvir isso, o protagonista se preparou para a carga final, chamando a atenção da salamandra. Ela tentou morder o garoto com um ataque de mergulho, mas em vez disso, foi atingida por um golpe preciso da centopeia, que a fez gritar de agonia. Segurando a pena de morcego, o garoto sentiu que aquele era o momento perfeito, jogando o item no ar enquanto gritava para Arthur não errar seu alvo. A pena rapidamente se alinhou com o rosto da salamandra, mas para Arthur, o momento tão esperado parecia estar acontecendo em câmera lenta. Ele então fez seu disparo naquele momento. Errar era impossível para ele, acertando a pena perfeitamente e empurrando o ar para dentro do corpo da salamandra através de sua boca. Ele observou a cena para ver se o plano de Ginfrey havia funcionado, enquanto o garoto calmamente começava a contar regressivamente 3, 2, 1, até que o monstro fosse devastado por uma explosão de energia de dentro de seu corpo, finalmente sendo derrotado pelo DW de guerreiros. Aquele item triplicou todo o dano absorvido devido ao seu efeito secreto, causando um ataque extremamente massivo no oponente. Com o Minibus finalmente derrotado, a batalha chegou ao fim. Arthur e Ginfrey esperaram o resto do grupo no topo de uma montanha, ambos em completo silêncio, até que uma voz pôde ser ouvida. Sua irmã finalmente os encontrou, perguntando se seu irmãozinho estava bem. Sem dizer uma palavra, ele simplesmente segurou uma espada e sua irmã percebeu que o item era a espada de seu pai. Recebendo a notícia devastadora, os dois se abraçaram em luto, enquanto Franna confortava seu irmão, dizendo que ele havia feito seu melhor. Mas o garoto explicou que, na realidade, o herói havia feito quase tudo, fazendo o grupo voltar sua atenção para Ginfrey, enquanto ele preparava um túmulo para o homem caído. O grupo ficou em silêncio mais uma vez, até que perceberam o que ele estava fazendo e decidiram ajudá-lo, colocando a espada do guerreiro em seu túmulo recém-feito. Os dois irmãos se despediram dele com uma oração juntos, e naquele momento nenhuma palavra precisava ser dita. Ginfrey também começou a relembrar momentos passados de sua vida, onde sua mãe aparecia na porta gritando, trazendo más notícias sobre seu pai, mas Fred interrompeu seus pensamentos e o agradeceu por tudo que ele havia feito. Ela tentou animar o pequeno Arthur, mas agora ele havia reconhecido seus próprios limites e reconhecido Ginfrey como um grande guerreiro. Os rumores sobre suas conquistas definitivamente não eram mentiras. Até o cara do escudo agora o respeitava, mas não querendo ser o centro das atenções, ele lembrou a todos de seu objetivo real. O deus demônio Elbur ainda precisava ser derrotado.
Frana retomou sua postura de combate e o grupo continuou sua jornada. Alguns monstros comuns foram derrotados por ele sem muito esforço, já que todos estavam trabalhando juntos. Ao chegarem ao topo do vulcão, começaram a se perguntar onde estava o desafio final, até que de repente uma explosão irrompeu do nada. Todos se viraram para observar a cena, até que o chefe finalmente apareceu. Eumero é nível 50, uma criatura gigantesca. Ele rugiu ferozmente para o grupo, forçando-os a cobrir os ouvidos para evitar ferimentos graves. A pressão daquele monstro era esmagadora. O demônio perguntou se eles haviam ido lá para perecer, e Ginfrey avisou o grupo para recuar do primeiro ataque. Frana, percebendo que o protagonista estava certo, ordenou que todos recuassem, mas o garoto não deu um único passo para trás, olhando confiantemente para seus novos companheiros enquanto era engolido por uma chuva de fogo causada pelo chefe monstruoso. Mesmo se protegendo, Frana podia sentir o calor extremo. Arthur gritou o nome de seu novo amigo, mas apenas fumaça podia ser vista. O chefe ficou confiante, acreditando que havia obliterado o garoto, enquanto todos os outros observavam à distância. Mas Elbaos começou a sentir que algo estava errado, porque o protagonista nem sequer havia tirado as mãos dos bolsos ainda. Ginfrey continuou a encará-lo, e isso foi por causa do buff que ele havia recebido ao consumir 50 pássaros anteriormente, o que deixou Elmaos impressionado com o garoto. Ginfrey continuou a provocar o deus demônio, não mostrando medo em seus olhos, enquanto seu grupo suspirava de alívio. Até a maga das chamas estava sem palavras. O protagonista sabia que tinha 7 minutos de resistência ao fogo para lutar, mas mesmo assim, sua vida ainda estava sendo drenada pelos ataques. Ele podia manter sua pose descolada, mas a verdade era que ele já estava no limite, pronto para ativar sua habilidade chamada Velocidade Divina, enquanto segurava sua amada lâmina. Elmaeros ficou animado com o desafio e preparou um de seus principais ataques. O grupo de aventureiros sentiu a atmosfera piorar cada vez mais, tentando entender como aquilo era possível. Frana ordenou que todos se escondessem para evitar o próximo ataque. Mesmo com equipamentos especialmente projetados para suportar altas temperaturas, um único ataque de Elbur era suficiente para derrotá-los. Arthur, vendo essa situação, se perguntou como Ginfrey ainda estava de pé. Não apenas isso, mas ele ainda estava provocando o deus demônio como se ele não fosse nada. Eumero lentamente caiu nas provocações do garoto, decidindo levar a luta mais a sério. A cada momento que passava, o garoto permanecia parado no mesmo lugar, e Helmer afundou na lava do vulcão. Vendo isso, o protagonista preparou sua centopeia, ajustando sua postura para combate corpo a corpo. Lembrando do passo a passo que havia memorizado em sua mente, ele só precisava ter cuidado com um único ataque, que era um movimento especial lançado diretamente contra ele naquele exato momento, mas sem recuar. Ele bloqueou o ataque do monstro. A mera onda de choque de seu confronto lançou pedras para o ar. Tudo que os membros do grupo podiam fazer era observar. Elborro ficou cada vez mais impressionado com o jovem garoto. Ginfrey genuinamente despertou seu interesse. Ele então saltou do vulcão, pronto para um confronto mais direto desta vez. O deus demônio rapidamente voou para o ar, desafiando o garoto a bloquear seu próximo ataque também. Frana nem conseguia entender de onde vinha aquela voz, enquanto Arthur ficava cada vez mais preocupado com seu novo amigo, mas Ginfrey permaneceu ali como se tivesse aceitado o desafio. Ele então fechou os olhos e a silhueta de Elro apareceu atrás do grupo, mas seu único alvo era o protagonista, que permaneceu com os olhos fechados. Arthur percebeu que era uma armadilha. No entanto, graças à sua percepção mágica, Ginfrey desviou do ataque do chefe com um movimento suave e sem esforço, enquanto todos observavam a batalha épica se desenrolar. Elmos continuou atacando sem hesitação, dizendo ao garoto que ele realmente tinha ótimos instintos, mas na realidade não era instinto, era o padrão de batalha armazenado em sua memória de sua vida passada. O deus demônio até comentou sobre a arrogância do garoto por ter muita sorte, desafiando mais uma vez, dizendo que ele nunca seria capaz de machucá-lo. Ginfrey continuou a provocar seu inimigo sem um pingo de medo, enquanto tentava localizá-lo com sua percepção mágica para contra-atacar em velocidade máxima. Ele só precisava fazer o que já havia feito milhões de vezes antes, e com Elmos aparecendo atrás dele novamente, Arthur tentou ajudar seu amigo mesmo de longe, mas antes que o deus demônio pudesse desferir seu próximo golpe, o herói havia desaparecido dos olhos do Ranger.
agora em queda livre diretamente acima de seu oponente, calmo como um monge budista imortal como a própria morte, executando um corte limpo de cima para baixo. Sendo ferido pela primeira vez, Eumrose tentou entender o que havia acontecido, enquanto ouvia o protagonista chamá-lo de cachorrinho, perguntando com um sorriso no rosto se ele ainda duvidava de suas habilidades. O aventureiro se gabou, dizendo que não ia recuar. Seu oponente ficou furioso ao ouvir aquelas palavras. Os aventureiros que assistiam à batalha ficaram maravilhados com a situação. Imediatamente após isso, o Ukberus ameaçou o protagonista, dizendo que o acabaria em um instante. No entanto, o herói não se importou nem um pouco. Ele estava apenas curioso sobre o uso da palavra missão vindo do monstro, já que ele não estava acostumado com isso neste mundo. No entanto, não há tempo para pensar em coisas tão inúteis. Ambos se preparam para iniciar outro confronto de ataques, com o monstro pulando no aventureiro. Mas o K9 é pego de surpresa quando o protagonista o perfura com sua espada. Aquele foi um golpe crítico. O monstro realmente sentiu aquele. Ukberus tenta entender como aquele garoto é capaz de desviar de seus ataques com tanta facilidade, enquanto o protagonista simplesmente comemora por ter acertado um golpe crítico. Uma janela do sistema se abre, informando que Elmaus está gravemente envenenado, e ele chama esse tipo de tática de herói de truque sujo. No entanto, o aventureiro retruca, dizendo que tal rótulo se encaixaria melhor no próprio monstro, porque o monstro estava se concentrando em atacar os mais fracos em vez de enfrentar alguém de seu próprio calibre. Todos ao redor permanecem, maravilhados e paralisados pela imensa habilidade do protagonista. Enquanto isso, a loira reflete sobre como é possível para alguém enfrentar um deus-demônio completamente sozinho. O aventureiro chama o chefe de cachorro estúpido e diz a ele para continuar comendo poeira porque ele perecerá em 5 minutos. O chefe fica extremamente enfurecido e seu rugido ecoa por todo lugar. O lobo uiva que o herói deve conhecer seu lugar, que é no subsolo. A mera força do rugido do monstro força os aventureiros ao redor a se segurarem para evitar serem levados pelo vento, até mesmo tendo que fechar os olhos para evitar serem atingidos por destroços. Incapaz de se aproximar, o cavaleiro então ordena que todos evacuem a área, pois a situação está se tornando muito séria. A ruiva lamenta não poder continuar, lutando enquanto observa a batalha de longe. Uma explosão de fogo lançada pelo monstro segue direto para Gifre, mas isso faz perdê-lo de vista. No entanto, lá está o herói, ainda na frente dele. O aventureiro se pergunta sobre esse ataque, pois ele só foi usado uma vez no jogo original, ao contrário do que acabou de acontecer. Então, Ukberus afirma que o herói está usando algum tipo de magia para detectar seus ataques. No entanto, JYN simplesmente diz que não importa porque o monstro está apenas dando desculpas para justificar sua derrota. O chefe ofega furiosamente e prepara outro ataque enquanto suas cabeças começam a se gabar com orgulho sobre quem são e de onde vieram. Surpreso com essas declarações, o protagonista abre os olhos em choque. Os aventureiros ao redor ficam sem palavras com o que está acontecendo na frente deles. Finalmente, o Ukberus se divide em 3 monstros diferentes. Até JYN fica surpreso, refletindo que nunca viu nada parecido durante seus jogos. Sem tempo para pensar, o monstro retoma os ataques. Nosso herói fica irritado com os ataques repetitivos. No entanto, ele chega à conclusão de que, no final, não importa quantos eles sejam, porque ele será capaz de prever todos os seus ataques. O monstro dividido declara em voz alta que o humano será o primeiro a cair. JYN olha por cima do ombro em surpresa. De repente, um chefe aparece atacando várias vezes em alta velocidade. O aventureiro fica preocupado, pois sua barra de saúde está criticamente baixa. Ele não pode levar nem um único golpe. Nosso protagonista continua a desviar, evitando ser atingido a todo custo. Essa situação é realmente complicada para ele. No entanto, ele a vê de forma positiva e fica ainda mais animado. As cabeças continuam provocando nosso herói sem parar, cada uma falando independentemente. O aventureiro permanece altamente alerta com uma expressão séria até que um ataque desce dos céus em direção a ele. Com o lobo declarando que este será o fim, o demônio aparece bem atrás de JYN, preparando-se para mordê-lo. Mas antes que isso aconteça, uma explosão de gelo, um feitiço poderoso, é lançado contra uma das partes do lobo. Uma mulher aparece no campo de batalha, declarando que é vergonhoso para o deus demônio se envolver em uma luta de 3 contra 1.
A mesma maga de antes retorna, desta vez com uma postura imponente cercada por raios, provocando o monstro. O Seru chama a situação de irritante enquanto luta para se manter de pé. Então, ele de repente ataca a maga, mas antes que ele possa se aproximar, JYN desencadeia um golpe vorpal contra o demônio. Todos testemunham a mesma cena, uma das cabeças de Beros voando pelo ar. O protagonista está completamente exausto e diz que eles precisam terminar isso juntos o mais rápido possível. Apenas 2 permanecem. Uma visão clara confirma que a cabeça direita foi definitivamente derrotada, com a ruiva comemorando essa pequena vitória com entusiasmo. No entanto, Jinfrey está muito cansado da luta, mas ele parece determinado, dizendo que só falta um pouco mais. Um dos monstros ataca Jin com puro ódio, chamando de bastardo para acabar com a vida de seu irmão, enquanto a outra cabeça corre em direção à maga, declarando que a rasgará em 1000 pedaços. Ambos os guerreiros procuram se defender desses ataques. Nosso herói pergunta se ela é a usuária de magia de gelo, e a loira argumenta que sim. Ela faz isso invertendo a magia de fogo. O demônio presente Sylvian Rage prepara outra explosão de fogo contra os dois, desta vez a queima-roupa. Nisso, o protagonista pede a Freyna, que se especializa em magia de fogo, para esperar apenas um pouco mais naquele local. Uma habilidade é ativada pelo aventureiro, a habilidade de Deus da Velocidade. Rapidamente, Jinfrey supera seu inimigo com grande estilo em um salto rápido, então ele corre pelo lado da maga para atacar a outra cabeça, mergulhando sua espada em seu peito antes que ela possa sequer perceber o ataque. Uma janela do sistema se abre dizendo que o corpo esquerdo de Helmer foi derrotado. O aventureiro fica aliviado que, graças ao veneno, essa luta terminou um pouco mais rápido. No entanto, ele observa o poço de magma, dizendo que o outro deve ter se escondido lá novamente. Ele argumenta que tudo ficará bem a partir de agora, desde que eles prestem atenção e se protejam do próximo ataque, e a loira dá um passo à frente dizendo que fará o seu melhor para ajudar. Neste momento, Solar Call, a maga usa sua habilidade para aumentar a resistência ao fogo do protagonista por mais 3 minutos. Nosso herói fica surpreso por ter recebido um buff tão bom neste momento. No entanto, Frey acrescenta que a condição para usar este feitiço é que ela própria não pode usar magia enquanto durar. Ela deseja boa sorte ao protagonista enquanto dá um passo para trás, dizendo que isso é o máximo que ela pode fazer no momento. O protagonista agradece e com um sorriso sincero retorna à batalha. Sob a lava, o chefe está agora em uma posição muito mais fechada, como se sua confiança tivesse sido drenada. Aquele monstro lamenta como meros humanos o colocaram em um estado tão deplorável e jura que terá sua vingança. No entanto, vozes ecoam naquele lugar submerso. Uma provocação é feita contra o demônio. Jinfrey está lá embaixo da lava, de pé com o peito aberto. O lobo fica completamente confuso ao ver o herói naquele lugar, imaginando como é possível para um mero humano ter conseguido mergulhar em um vulcão, enquanto o protagonista simplesmente gesticula para o monstro deixá-lo ir. Um grito ecoa pela área com o canino declarando que isso é impossível, mas Jinfrey não perde tempo e prepara outro ataque. O vilão não consegue acreditar que alguém como ele possa ser derrotado de uma forma tão humilhante, mas antes que ele possa terminar sua frase, o herói corre por ele, cortando como queijo fino. O vulcão começa a entrar em uma pequena erupção semelhante a um geyser. Os aventureiros próximos começam a ficar ansiosos sobre o que pode ter acontecido. A maga argumenta que não é uma mas sim Jinfrey com o grito da ruiva confirmando a hipótese. JYN emerge do poço de lava extremamente exausto e os aventureiros correm em direção a ele preocupados com sua condição. Eles se perguntam se aquela batalha infernal finalmente terminou enquanto preparam poções de cura. JYN confirma com alívio que o deus demônio foi derrotado e agora o pai de Fran, o mago das chamas, pode finalmente descansar em paz. Uma janela do sistema informa ao protagonista que com o deus demônio caído pontos de experiência foram adquiridos. O garoto comemora alegremente por subir de nível e ganhar muito ouro. Mas isso não era tudo. Ele também obteve 2 novos itens, a grande garra de Elborog, sua presa maciça. Finalmente, um dos itens que ele estava procurando agora está em suas mãos. A loira procura agradecer ao garoto e o mais baixo acrescenta que sem ele eles não teriam sobrevivido. No final, ambos agradecem a todos os outros por sua ajuda. O herói afirma que toda essa gratidão não é necessária, pois ele não fez isso apenas como um favor.
Fran acrescenta que esta foi uma luta em equipe e os participantes compartilharam os despojos. O garoto argumenta que todos trabalharam duro, então foi bem merecido, elogiando a atualização que a garota lhe deu, embora em seus pensamentos a maga reconheça que o resultado não teria mudado com ou sem ela. Finalmente, a mulher revela que ela obteve um item raro de rank B, o mais alto que ela já adquiriu, chamado Rocha Escaldante. Isso chama a atenção do herói e ele grita que é algo que ele precisa. Ele pede a Franna para trocar itens com ele, oferecendo as garras em troca da pedra. Os outros ao redor deles não conseguem entender o motivo, pois a raridade dos itens era completamente diferente. Franna também questiona o motivo, pois o item do protagonista era muito mais raro, mas o garoto insiste que ele precisa da pedra. Entendendo a situação, a ferida decide dar a ele a pedra de graça, o que o deixa incrivelmente feliz. O aventureiro comemora muito feliz por finalmente obter este item. A mulher observa com contentamento, sentindo empatia pela felicidade do herói, sua janela do sistema se abre informando que Fria agora sente uma leve atração por JYN, assim como Jetas agora sente inveja, deixando o protagonista bastante desconfortável. No entanto, sem se distrair, ele se concentra em seu objetivo final e fica satisfeito com a pedra adquirida. Agora, em sua próxima parada, será o segundo continente, enquanto ele avança em direção à Torre dos Desejos. Então, o ladino da cidade central do primeiro continente começa a falar. A garota o informa que eles decidiram retornar à cidade para cuidar de algumas coisas na ausência de seu pai. O garoto se aproxima dizendo que da próxima vez que se encontrarem ele será muito mais forte que o protagonista e o agradece por tudo. Sorrindo, o herói simplesmente diz que está ansioso por isso. Ele finalmente obteve a rocha escaldante, o material que ele precisava do primeiro continente. Enquanto ele caminha pelas ruas, ele pensa que como ele já enviou dinheiro para casa, ele deveria